construiu uma linguagem, né? Linguagens, que é a linguagem élfica para o universo. Construiu o universo baseado em uma mitologia germânica, junto a outras, né, referências mitológicas. E além disso, o miserável ainda desenhava, né? A minha edição, na hora que eu ia olhando, eu falava assim, gente, eu preciso saber fazer uma coisa assim bem feita na minha vida. Não, mas o cara desenha com perspectiva. Eu fiquei horrorizada, não. Desenhava. E o Hobbit, ele que é assim o início de tudo, né, dessa Terra-média, o pouco que eu sei assim dessa história do Tolkien. E ele vai escrever para os filhos dele, né? Maravilhoso. É uma coisa incrível, né? E ele escreve para os filhos, para ler para os filhos se divertirem. Depois ele leva isso é publicado. Agora eu não sei se ele oferece para publicação ou se por acaso isso chega ali, né, aos editores. Tem muitos e muitos elementos aqui sobre o Tolkien, né? Eu acho que um elemento importante, além dessa construção desse universo, da linguagem, dele ter escrito esse livro para os filhos dele, é que o Tolkien tem uma relação aqui forte com o cristianismo. E ele era muito amigo de outro escritor, o C.S. Lewis, né? Lewis, eu acho que é o nome C.S. Só que o C.S. Lewis ele é muito mais... Ele usa o cristianismo de uma maneira muito mais presente nas obras dele. A mais famosa Nárnia, né? Que está na memória de talvez muitos de nós aqui pelos filmes, né? Bem marcante. Só que quando você lê Nárnia é uma analogia, uma alegoria ao cristianismo, né? E Tolkien já usa só a ideia aqui do bem, do mal, né? Ele foca mais nisso e eu gosto mais por isso, né? Só que a nossa ideia aqui hoje é discutir o livro sem essa preocupação toda, né, com o universo, mas quem conhecer vai ser maravilhoso, assim, a contribuição, né? Que tem muitos detalhes e aquilo vai dando sentido pra gente. Eu acho que era isso, né? A gente queria pontuar no início e a gente queria comentar o tema, né? Que o tema foi uma adaptação, um livro que a adaptação não agradou bem a crítica. Eu acho que tinha os outros livros, tinha alguns que eu não conhecia, mas eu conhecia os filmes. Eu acho que os filmes eram um pouco mais ruins, entre aspas, muito grandes, né? Que é difícil você enquadrar uma adaptação ruim, um filme ruim, né? Isso é uma discussão bem mais profunda do que o Hobbit em si. Mas o Hobbit teve esse desagrado aí por mudar muitas coisas da aventura, né? Por ter dividido o Hobbit em 3 filmes. Muita gente achou, inclusive eu na época, eu fiquei revoltadíssima na época, né? Assim, em vez de dividir o Hobbit em 3 filmes, por que não fazer um filme de 4 horas? Esse tipo de loucura que a gente pensa. Então tem essa crítica que possivelmente o diretor que seguiu o sucesso, que foi O Senhor dos Anéis, né? E O Senhor dos Anéis tem muito mais conteúdo e coube 3 grandes filmes. E o Hobbit, apesar de estar em 3 filmes, o que eu lembro e o que eu fui pegando de uma outra pessoa que reassistiu ou assistiu agora, é que existem muitas coisas que não estão no livro, né? Que poderiam estar, muita gente não gostou, ou muita gente gostou, talvez preferiu. Aí, se quem quiser pode fazer, né, esse paralelo aí. Mas a verdade, os temas nossos é só um pretexto pra gente ter um leque de livros diferentes, né? A gente não se centra tanto nas temáticas assim, então isso não é algo que a gente vai se preocupar tanto hoje. Você acha que a gente comenta logo os pontos do filme? Eu acho que a gente poderia deixar o pessoal comentar. Eu posso começar. Eu comecei a assistir o filme quando eu estava ali mais ou menos em 80% da leitura, né? Porque como vocês podem ver, eu tô doente, aí eu aproveitei aquele momento de repouso para assistir. Aí o primeiro filme eu achei interessante, gostei, fiquei, cadê o resto, né? E fui assistir o segundo filme. Eu achei o segundo filme muito ruim, gente. Achei péssimo, assim.
só a gente brigando, chegou uma hora que eu não tava entendendo nada. Eu falei, eu não quero assistir isso mais não, velho. Porque no livro não tá esse brigueiro todo não. Aí eu peguei e parei de assistir no segundo filme, não concluí os filmes. E depois eu terminei o livro. Aí quando eu vi, aí eu entendi que o filme, ele pega uma partezinha do livro, transforma num filme inteiro e vai acrescentando um monte de coisa. Eu, tá, precisava, né, da bilheteria, aquela coisa, aí fizeram isso aqui. Mas foi até que eu comentei, né, que eu assisti os filmes e fiquei assim, ué, o que tá acontecendo aqui, gente? No livro não é assim. Aí fiquei muito nessa questão da comparação, mas não só por isso. É porque também não é um estilo de filme que me agrada muito. Essa questão de muita ação e tal, ou ter só ação, eu acho que a aventura ficou um pouco de lado, principalmente no segundo filme, e isso foi o que não me agradou pessoalmente. Mas eu sei que tem umas pessoas que têm outras opiniões. Eu tenho ressalvas porque eu tive super com esse negócio de filme de ação, porque eu me vejo. Quando eu tô precisando da louça, eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo ali? Mas eu lembro que quando escolheram o Hobbit, eu fiquei um pouco indignada porque eu achava o filme legal. Mas eu tinha lido o Hobbit depois de ter assistido os filmes, eu não assisti os filmes de novo. E aí nessa releitura agora, eu comecei a associar melhor com os filmes e eu falei assim, realmente é muito diferente essa pegada aqui do negócio, né? Poderia ter sido muito mais light, aquele negócio mesmo dos orcs. É uma briga imensa com os orcs e toda hora aparece, e no livro é uma coisa bem rapidinho, tipo, do nada para matou. E aí só aparece depois lá no final de novo, e no filme não parece que mesmo assim. O ponto central lá, que o inimigo mesmo não era nem o dragão, que era o bicho, aí o dragão que era pra ser o principal ficou lá pra depois. Coitado, né? Apareceu, até agora não apareceu, só apareceu o Você olho. não viu o dragão? Só o olho dele. No final do primeiro filme é assim. Então, nesse ponto, a impressão que eu tive, você me corrija se eu estiver errado, porque meu conhecimento sobre as obras de Tolkien é bem limitado. Então assim, eu nunca li O Senhor dos Anéis, e o que eu assisti eu era pequeno na quando lançou, então tipo, a minha lembrança do que acontece na história é bem limitada. Mas a impressão que eu tive é que o filme ele foi feito, no caso o filme do Hobbit, a impressão que eu tive é que parte das coisas que eles adicionaram que não tinha no livro fazia parte do gancho da história principal do Senhor dos Anéis. Então tipo assim, por exemplo, eu não... Tem coisas que é fácil de lembrar, tipo igual o Anel, que tá no livro, realmente faz, tipo assim, é uma conexão com o Senhor dos Anéis, mas outras partes não são. Então, por exemplo, é isso, minha suposição, porque eu não terminei de ler os livros e também não resto da história, né? Mas então me corrija se eu estiver errado, mas... Porque no filme eles fazem toda uma coisa com a questão do necromante. Porque o necromante tá, então tem toda a cena com ele aparecendo e vem, tipo assim, eles criam um problema com isso e depois viram um problema que acaba sendo bem diferente do livro pro filme, que é o... Ai meu Deus, é o The Last Homely House, é porque eu li em inglês, não vou lembrar o nome do track em português, mas depois que eles, quando eles fogem... Antes deles serem presos pelos goblins no túnel, eles fugindo de quem, meu Deus? Mas eles estão muito cansados e eles vão pra um lugar que tipo, tem um monte de elfo. Que é a última casa amiga, que é a casa Isso, de Elrond. Casa amiga. Então é isso. No livro, ok, o Thor ele tá chateado porque ele não gosta de elfos, ele não quer estar lá, ele interagir o mínimo possível. Mas, tipo assim, no livro é tipo, super de boa, eles ficam lá tipo, uma semana aproveitando, todo mundo muito feliz, a coisa maravilhosa. Aí no filme, tipo assim, é horrível, o povo chega tipo assim, não gostamos de você. Aí eles saem de lá escondidos, porque... Roubando um tanto de coisa. Eles fazem os três, eles saem escondidos e aparece um outro mago pra poder dar uma bronca no Gandalf com uma outra mulher que eu não sei quem é, uma elfa. Que é a Galadriel. Isso. Então, tipo assim, aí aparece ela, aí eles começam a falar, aí o Gandalf começa a falar, não, Nessa hora eu falei, gente, minha filha existe um mago. Se essa mulher é, senhor. Aí eles começam a minha exposição é essa, ele começa a falar do mal, que o mal está vindo pra cá, então já, minha exposição é que, tipo assim, isso já seria um brecha pra Sauron, que vai ser nos
Assim, É. em Senhor dos Anéis, que é outra história. Tipo assim, estou sentindo uma coisa muito forte. Né? Sim, então é isso, tipo, porque o meu conhecimento é bem limitado. Mas essas coisas pontuais eu sei porque é bem. Falam muito e eu acabo sabendo, né? Então, o livro, eu achei que tipo, tem as pegadazinhas, né? Tipo assim, tem o Gollum, tem o Anel, que ali tá beleza. Mas o filme ele é bem mais. Ele foca muito mais nisso. Tanto é que no começo do filme tá o Bilbo conversando com o Frodo. Fiquei perdido. Aí eu fiquei, gente, pera. Apareceu tudo errado. O filme não é. Gente, eu tô chocada porque eu não revi o filme. Eu também Não, não. não tinha nada disso. Eu tava muito Dois confuso. dele. Porque apareceu ele, eu tava, gente. Eu pensei que o Frodo Por que viu. isso? Não, é isso. Eu assisti o filme depois que eu lembrei. Eu tava, gente, eu li o livro inteiro. Você viu o não, o nome do personagem era outro? Será que eu tava confundindo o nome do personagem? Mas começa com o Frodo no filme. Começa com o filme. Aí você fala assim, ô Eu Frodo, odeio meu fazer. sobrinho querido, vou te contar uma história de um babado que aconteceu comigo. Verdade mesmo. Ele já velho, né? Não, então, aí história. eu já tava tipo, completamente perdido ali, porque aparece ele, velho, não, vou contar uma história, não sei o que lá, e ele tava escrevendo. Na minha cabeça, ele tava narrando o que ele tava escrevendo, e ele contando a história seria uma carta pro menino. Aparece o Frodo, eu pensando, aqui é ele jovem, já começando a história. Aí começa a chamar ele de Frodo, os dois aparecem na mesma imagem. Como é que vocês estão aparecendo na mesma imagem? Vocês são a mesma pessoa. E eu falei, aí foi uma foi uma bagunça. Mas aí, além das mudanças grandes, que tem a questão lá do Orc, tipo assim, o Orc aparece lá, não foi. É isso, entendeu? Eu achei esse ponto, tipo, coisas que são pequenas na história, no livro, eles cresceram muito. Tem coisa que, tipo assim, o narrador ele fala, tipo assim, no livro. Ah não, tal coisa aconteceu, mas é outra história. É outra história, não faz parte pra Ele gente. fala isso Ah, o no livro. Anel, fala isso Ele de fala isso alguns toda hora. momentos, né? Mas o filme não ficou satisfeito com isso, tipo assim, é a história não. Se não conta, Vamos vai mostrar contar aqui sim, agora. vai contar. Vou mostrar agora em detalhes do que aconteceu, entendeu? Ele não sabe contar essa história de. Tudo bem. Precisamos de todos os detalhes, entendeu? Fofoca contada pela metade mata fofoqueiro. Isso é um ponto que eu trouxe assim no início, que o Tolkien é um contador de histórias maravilhoso, né? Você tá lendo e parece que você tá ouvindo alguém contar, que ele conversa, né, com a pessoa que tá ali ouvindo essa história. Eu fico imaginando, será que isso aqui já estava quando ele escreveu para os filhos e era ele falando com as crianças, né? Ou será que isso foi introduzido de alguma forma depois? Mas é incrível como tem mesmo essa questão assim da oralidade. Eu tô viajando assim, ouvindo lendo essa história. E isso que você falou do filme, eu tô chocada aqui. Eu tô doida pra reassistir esse filme pra ver essa maluquice. E provavelmente eu vou misturar tudo ou não. Porque eu sou assim, se eu leio o livro e assisto o filme imediatamente, eu misturo tudo, vira uma coisa só. Aí você fala, Frodo tá no livro sim. Ele tá no livro sim, tá? Inclusive é ele que matou o dragão. Eu pensei que tem nova série até agora, pra você ter. Porque. Porque no filme tem uma hora, tipo assim, quando eles estão enfrentando já os orcs, o Drake tá pegando fogo e não sei o que, aí o Bilbo olha assim pro Thorin que tá quase morrendo, ele, tipo assim, ele pula pra cima do cara, tipo, gente, nunca que ele faria uma coisa dessa, tá louca? Medroso que ele Não, tá, tipo assim, gente, não. E aí, no filme, os momentos heróicos dele, não é uma coisa assim, tipo assim, não, vou lá matar fulano. É uma coisa mais, tipo assim, planejada, sabe? Tipo assim, é uma coisa. Envolve um pouco, às vezes, da sorte, né? Que eles falam que existe a sorte do Halfling. Então, isso envolve também, né? Mas é uma. Tipo assim, o trabalho que ele faz no livro, tipo assim, de ajudar o grupo, é sempre uma coisa mais. Tipo assim, é mais tática, sabe? Em vez de ir lá pra cima, tipo assim, ele planejar a fuga do povo quando o povo tá preso lá pelos elfos. Ele não vai direto, ele não bateu em nenhum elfo. Ele é um gatuno, né? Tipo assim, é isso. Ele é o ladrão do time, ele, tipo assim, como ladrão do time, ele tinha que ficar mais escondido na dele, tipo, agindo de uma forma mais metódica, sabe? Escolhendo o momento de ação dele. E não
tem uma pessoa o triplo do tamanho dele e, tipo assim, vou pular nele porque vai dar certo. Ah, que legal. Não daria certo, eu não ia conseguir. Tá esquecendo que uma hora lá que ele fala pra dentro, eu fiquei ele achou a coragem dele. Ora, discordo de você. O livro começa com uma frase muito legal, né? Numa toca no chão vivia um hobbit. Eu acho isso maravilhoso. Só de lembrar disso, eu me Hã? Só de lembrar disso, eu me arrepio. Porque quando eu li esse livro, eu li por li. E assim, foi um dos meus contatos que eu tive com literatura, especial com literatura fantástica. E aí, quando, assim, tem algumas passagens, assim, que quem teve próximo de Senhor dos Anéis, de O Hobbit, de Tolkien, na infância, que ouve e se arrepia. Por exemplo, essa primeira parte. Né? É muito lindo, né? Numa toca no chão vivia um hobbit. E eu queria voltar pro início, a gente já tá assim, né? Falando das aventuras e dos problemas. Que é muito engraçado quando o Bilbo tá lá esperando o Gandalf e começa a chegar aos anões, né? E ele tem toda aquela hospitalidade, né? Ele não pergunta, ele não chama nada, ele recebe muito bem, né? E aí ele vai ficando desesperado porque vai chegando mais anões, mais anões. E mal educados, né? Mal educados, eu quero isso, eu quero chá, eu quero tal chá, eu quero tal café. E ele vai ficando desesperado mais ainda porque o estoque de comida dele tá acabando. E eu fico chocada com a quantidade de comida, né? Então, moça, é um hobbit. É um hobbit. É um mineiro. É meio mineiro mesmo, né? A hospitalidade é mesmo. Será que Tolkien conhecia os mineiros? Ou será que os mineiros O condado. É possível, é possível. Tudo faz sentido, gente. Mineiros são hospitaleiros, gostam de comida. organizadíssimos? Vivem, né, no condado, assim. São meio desconfiados. Quem conhece os mineiros, né, vai ver as semelhanças aí. E é muito massa o início dessa aventura, né? Porque o Bilbo tá lá na vida dele, com o segundo café da manhã dele, preocupado em fazer comida. Mas o Bilbo tem uma ancestralidade aventureira, né? Que é por parte da família, acho que da mãe, né? Da mãe dele. Que é os Tuque, né? A família dos Tuque. Tuque. Isso é muito legal porque na leitura aqui, como eu já conheço alguns outros livros e tem uma série nova, né, do universo aí de Senhor dos Anéis, a gente conhece uma das origens, né, dos povos ancestrais, dos hobbits, quando eles ainda eram nômades. E tem a família Tuque. É muito legal você ver essa veia de aventura sendo passada, porque para um hobbit isso não é legal, isso não é bom, isso não é bem visto. Um hobbit né? que essa aventura não é um bom hobbit. Não pode, não é um bom hobbit, né? Tanto que quando ele vai passando, né, assim, tanto no Senhor dos Anéis quanto em O Hobbit, no caminho que ele vai fazendo, você vê os outros hobbits virando, torcendo o nariz pra ele, ele sendo aquele hobbit ali. No Senhor dos Anéis, quando o Frodo vai fazer o caminho, a galera só podia ser sobrinho de Bilbo mesmo. Exatamente, né? E o Frodo segue isso, né? Tem cadeira ali, ó. Não tem duas. Já tem uma aqui, ó. Deixa eu ver. Aí o que eu queria comentar também é que o Bilbo meio que cai nessa aventura, né? Ele começa a receber essa galera, são 14 com ele, né? 14 com ele, então ele tem 13 anãos ali na casa dele comendo, ele não tá sabendo o que tá acontecendo. Quando o Gandalf chega, aí ele fica um pouco aliviado e ele vai ali conversando, o povo começa a cantar e ele fica envolvido, né? Ele já fica envolvido ali pela aventura. Só que quando falam que ele foi escolhido para entrar nessa aventura, ele fica um pouco chocado. Esse é o personagem principal dessa história. Ele é o personagem principal, né? Eles escolheram ele não sabia, Gandalf não falou nada, que Gandalf é tipo o mestre dos magos, né? Ele aparece quando é necessário, some. Não, eu comecei só detestando o Gandalf. Ele aparece, ignora o desejo do Bilbo. Aí chega um monte de gente que ainda não é isso. O Bilbo convidou ele pro chá, tipo assim, por educação. Ele não tava realmente convidando ele, na verdade. Aí ele vai lá e ele chama, tipo assim. Ele chama Ele fala assim, foi só aquele, sabe
sabe quando a gente fala, bora marcar e ninguém marca? Ele não vai vir, né? Mas aí bate lá na porta dele. E depois, tipo, na manhã seguinte, né, ele tá tipo, não, você tá atrasado. E que ele fala, tipo assim, que ele quando ele se viu, ele já tava correndo em direção ao lugar, que o Gandalf fez alguma coisa com ele, que foi tipo, ah não, tem que ir, não sei o que lá, e veio empurrando ele pra porta, e quando ele viu, já tava no caminho. Que ele até esqueceu o lencinho e tal. Que antes disso, ele tá assim, né, chocado, que ele descobriu que ele tá numa aventura com anãos, que ele vai atrás desse tesouro, que tá sendo guardado por esse dragão. E aí o povo, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, mas aí ele fica lá ouvindo, né, a galera falar mal dele. E aí quando ele escuta isso, ele fala, não, eu sou bom sim, vou provar agora que eu sou o melhor gatuno, né? Eu vou sim nessa história. Então ele vai meio desafiado. Só que ele já... de gatuno? É porque tinha que ter um ladrão aí. E ele era ladrão? É porque Aí eu Não, calma. É porque é o seguinte, o ladrão não é a noção que a gente tem de ladrão. O ladrão, dentro de assim, da mitologia medievalista de forma geral, é um indivíduo furtivo, é um indivíduo que tem habilidades para desarmar armadilhas, de perceber armadilhas. O bom aventureiro jamais sai numa busca sem um companheiro ladrão. Porque é o ladrão que vai evitar, o ladino ou pícaro, a depender do lugar, porque é justamente o pícaro, o ladrão ou o ladino é quem vai manter a sobrevivência do grupo nos erros. Isso é maravilhoso. E tem a gente tem a explicação nos filmes também. Inclusive, esse universo da Terra-média vai influenciar os jogos de RPG, né? Dungeons and Dragons, vai influenciar bandas, né? Com essa questão de mitologia, de aventura. E aí, quem joga RPG, jogo eletrônico, jogo de mesa, tem esses perfis de personagem, né? Tem um personagem que é o feiticeiro, tem um personagem que é o ladino, o gatuno, que é essa pessoa para chegar nos lugares, para bater um negócio sem ninguém ver.